Então tá, aqui eu trouxe 4 situações, 4 casos para a gente aprender a calcular moda, certo? Então, primeira situação, repara aqui que ele fala, determinar a moda dos seguintes casos. Caso número 1, caso número 2, número 3 e número 4. Legal? Então, a gente nota que no caso número 1, número 2, nós estamos diante de moda para dados não agrupados. Não agrupados já, novamente falando que não vem através de uma tabela, não vem tabelado, vamos falar assim. E no 3 e no 4, para uma situação onde a gente quer calcular moda para dados agrupados. No 3, para quando a gente tem dados agrupados sem intervalo de classe. E no 4, para dados agrupados com intervalo de classe. Então, vamos fazer esses 4 exemplos aqui que exatamente vão falar um pouquinho, vão sedimentar, vão solidificar o que eu falei na teoria para vocês. Então vamos lá. Número 1. O que eu tenho no número 1? Repara, foi me dado uma distribuição aqui que já está ordenada. Pode ser que seja dado para vocês não ordenada, mas aqui eu coloquei ordenada. Do menor para o maior. E ele está perguntando qual é a moda desses números aqui. Vamos supor que isso aqui sejam as idades de determinadas pessoas que fazem o curso de estatística, como vocês. E eu quero saber qual é a moda das idades daquelas pessoas que fazem o curso de estatística. Então, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou ver aqui quais o número, ou qual ou quais são os números que mais se repetem. Então, olha só. 20, 22, 22, se repete 22, 22 duas vezes. Legal, por enquanto, se eu fosse ver só esses 3, a moda seria o 22. Mas é o número que mais se repete. Então vamos ver se tem um que se repete mais que o 22. Olha o 25. O 25 já se repete 3 vezes. Então, se eu olhar daqui até aqui, já posso dizer que a moda não é mais o 22, é o 25. 26 não é. 28 duas vezes não é. 30 duas vezes. Opa, 30 não é duas, 3 vezes. Então, eu tenho o número 25 se repetindo 3 vezes e eu tenho o número 30 se repetindo 3 vezes. Muito bem, depois eu tenho 34, 2. Então, o que eu posso dizer quanto a essa primeira exercício aqui? Que eu estou diante de 2 modas. A moda dessa distribuição aqui, ela pode ser 25 e 30. Tenho 2 modas aqui. Moda 25 e 30. Então, estou diante de uma curva bimodal. Ou uma série de dados bimodal. Fácil, né? Muito bem. Segundo exemplo. Que tenho de novo outra turma. Fui fazer uma outra pesquisa e resolvi saber qual era a idade também dessas pessoas. Numa outra turma. E aí eu tinha 19, 27, 38, 44, 12, 29, 37, 28, 30, 17 e 22. Reparem. Eu não tenho um número aqui que se repete mais vezes. Não tenho nenhum número. Só tenho uma vez o número 19, uma vez o 27, o 38, o 44, o 12, o 29, o 37. Portanto, qual seria a moda aqui? Eu não tenho moda. Ou seja, estou diante de uma curva amodal. O que é curva modal? Aquela que não tem moda. Fácil, né? Esse primeiro e segundo, né? Tranquilo, né? Muito bem. Exercício número 3. Então, o 3, eu já estou diante de uma distribuição de frequência sem intervalo de classe. Ó. Já falei qual é a diferença com intervalo de classe e sem intervalo de classe. Com intervalo de classe, geralmente vai aparecer um limite inferior, um limite superior e esse traço horizontal no meio aqui, que significa o quê? Que eu tenho um monte de números aqui. Então isso é uma distribuição de frequência com intervalo de classe. Essa aqui é sem intervalo de classe. A própria variável é dada por um número só. Aqui, a variável é dada por vários números. Tranquilo? Então como é que eu calcularia a moda nessa situação? Também barbada. Barbada. Só que eu vou olhar aqui na coluna da frequência simples, eu vou olhar, ó, isso aqui é um olhinho, ó, olhar, observar, qual é a maior frequência.
não é 4, não é 8. A maior frequência está aqui, exatamente aqui. Logo, o que esse 11 está dizendo? Que o número 5, que é a variável em estudo, ele se repete 11 vezes. Que o número 6 se repete 10 vezes. Que o número 7 se repete 8 vezes. Que o número 8 se repete 3 vezes. Que o número 3 se repete 4 vezes. Mas o maior número que se repete 11 vezes é o número 5. Então, logo aqui, a moda será o número 5, porque aqui é a variável, aqui é quantas vezes ela se repete. Então aqui a situação, nessa aqui a moda é 5. Tranquilo? Já já vou mostrar para vocês como calcular a moda bruta, a moda de King, a moda de Kizubri, a moda de Pearson, numa distribuição de frequência com o intervalo de classe. Já já. Então vou mostrar para vocês agora, caso fosse dada essa distribuição de frequência com intervalo de classe e fosse pedido para vocês calcularem simplesmente a moda bruta, que das 4 tipos com intervalo de classe, essa é a mais simples. Como que faríamos? O que é a moda bruta? Primeira coisa, é muito interessante, muito bom a gente ter a fórmula. Então a moda bruta, vamos chamar assim, moda bruta, ou simplesmente moda, tu vai ter que pegar o limite asterisco mais o limite asterisco e vai dividir por 2. Onde esse asterisco significa a classe modal. Então, na realidade, para te calcular a moda bruta, tu vai pegar o limite superior da classe modal, somar o limite inferior da classe modal e vai dividir por 2 quando tu quiseres calcular a moda bruta. Então, antes a gente tem que achar o asterisco, que é o que? A classe modal. O que vai ser a classe modal? Ó, a classe modal vai ser aquela classe que tem a maior frequência absoluta. Classe que tem a maior frequência absoluta. Então tu vai lá na coluna da frequência, ó, e tu vai ver qual é a classe que tem a maior frequência absoluta. Tá aqui. A maior frequência absoluta é o 12. O número que é maior daqui da frequência absoluta é o 12. Logo, isso aqui é onde se encontra a moda. Isso aqui é chamado classe modal. Muito bem. Bom, então agora para calcular ficou simples. Como é que eu vou calcular a moda? Eu vou pegar o limite superior da classe modal, que é quanto? 90. Mais o limite inferior da classe modal é quanto? 70. E vou dividir por 2. E aí faço o cálculo. 90 mais 70, 160. Dividido por 2, 80. Está aqui a moda bruta calculada, 80. Segundo tipo de moda, se fosse pedido o mesmo exercício para vocês ou outro, fosse pedido, por exemplo, a moda de King. O que teríamos que fazer? Repara a forma da moda de King. Vai pegar o limite inferior, esse asterisco significa classe modal, esqueci de botar aqui para vocês, vou botar. Classe modal, que a gente já calculou no exercício anterior, se acha da mesma maneira. Mais frequência posterior da classe modal, ou seja, tu encontrou a classe modal, aqui em cima vai a frequência absoluta simples da classe posterior à classe modal, dividido pela frequência absoluta simples da classe posterior à classe modal, mais a frequência anterior simples da classe modal, vezes a amplitude da classe modal. Então, para a gente calcular a moda de King, também, mais uma vez, importante a gente achar primeiramente a classe modal.
Como é que eu acho a classe modal? Da mesma maneira, vou ver qual é a classe que possui maior frequência, isso é a classe modal, como eu já falei na moda bruta, já está aqui calculada, aqui está a nossa classe modal. Muito bem, então como é que eu vou calcular a moda de King? Vou substituindo aqui. Primeiro, já sei que aqui é a classe modal. O que é o limite inferior da classe modal? O limite inferior da classe modal é quanto ali, que eu botei para vocês? 70. Então esse é o limite inferior da classe modal. O que é o F-post? F-post está bem explicado na apostila para vocês, frequência posterior simples da classe modal. Frequência posterior simples. O que é posterior? Que vem depois da classe modal. Então repare. E a frequência, não é aqui que eu vou encontrar, é aqui. Se a frequência simples da classe modal é 12, a frequência posterior é 10. Então aqui eu vou colocar o número 10. Como aqui também pede a frequência posterior, aqui também vai 10. Frequência anterior à classe modal. Vamos interpretar o que é a frequência anterior da classe modal. Se a classe modal está aqui, o que vem antes da classe modal? Qual é a frequência que vem antes da classe modal? O 8. Então aqui, mais 8. Vezes a amplitude da classe modal. Puxa vida, não me lembro o que é amplitude. Amplitude é pegar o limite superior menos o limite inferior. Essa medida aqui, quanto que tem? Como é que eu calculo? Pego 90 menos 70. 90 menos 70, isso é 20. Então, vezes 20. Essa é a minha amplitude da classe modal. 20. Pronto. Está aí a moda de King calculada. Quanto é que acharíamos na moda de King? Só um pouquinho que o meu auxiliar vai pegar a calculadora para mim ali. Já vamos calcular para vocês. Isso aqui vai ficar 70 mais 10 sobre 18 vezes 20. Não pode errar na matemática aí. Eu vou na matemática, dá problema. Então, primeiro eu divido 10 entre 18 dividir, multiplico por 20. Puta merda, minha máquina tá com problema. 10 enter, 18 divide. Multiplico por 20. Então isso aqui vai dar 11,71. E somo com 70. Então, a moda de King, claro que todas elas dão muito próximas, dá por volta aproximadamente 81,11. Essa é a moda de King. Segundo tipo aí que a gente tem. Então a moda bruta deu 80, a moda de 15 deu, de King, ou do rei, deu 81,11. Já vamos mostrar a moda de Kizuber, a mais utilizada, principalmente em concurso público. Último tipo, penúltimo. Não vou conseguir fazer a moda de Pearson hoje para vocês. Como eu tinha falado no início da videoaula aqui, eu achava que ia dar para mostrar mediana. Estou vendo que já não tenho mais espaço para mostrar hoje a aula de mediana para vocês. Como a moda de Pearson depende da mediana, e eu não dei ainda, então vou mostrar para vocês em outra oportunidade. Hoje nós vamos mostrar até a moda de Kizuber. Tá? Mostrei a mediana, automaticamente eu volto e depois mostro como calcular a moda de Pearson numa distribuição de frequência com intervalo de classe. Então vamos olhar aqui a moda de Kizuber. A moda de Kizuber, ela cada autor fez um cálculo de moda um pouquinho diferente. Então o Kizuber, o que ele fez? Ele pegou também, a exemplo do King, o limite inferior da classe mediana, da classe modal, esse asterisco indica isso, mais D1 dividido por D1 mais D2. O que é esse D1? O King não, o King pegou a frequência posterior, dividiu pela frequência posterior da classe modal e somou a frequência anterior da classe modal. O Kizuber não. Ele já pegou D1 dividido por D1 mais D2. Tem gente que põe também variação 1 dividido por variação 1 mais variação 2. O D1 ou variação seria a mesma coisa, posso colocar o símbolo que eu quiser. Mas o que é esse D1 para vocês verem? É uma variação, é uma diferença entre F asterisco. O que é o F asterisco?
Seria a frequência simples da classe modal menos a frequência anterior da classe modal. Isso é quanto vale o D1. O que é o D2? Frequência simples da classe modal menos a frequência posterior da classe modal. E o asterisco aqui, chamando a atenção, que é a classe modal. Então, sabendo isso aqui não tem mistério também. Então, moda de Kisuber, ela vai ser igual ao quê? Limite inferior da classe modal. Já temos aqui calculado a classe modal, porque ela não muda. O que é a frequência? O que é a classe modal, perdão? É aquela que tem a maior frequência absoluta simples. Então, continua sendo aqui a classe modal. Não mudou. Então, o limite inferior dela é 70. Mais, quanto que vale o D1? Só ver a fórmula aqui, ó. D1, eu vou pegar a frequência simples, 12, da classe modal, menos a frequência anterior. Então, 12 menos 8. Vou botar aqui em cima. E vou dividir por 12 menos 8, mais, ó, repete aqui, 12 menos 8, mais D2. O que é o D2? 12 menos agora a frequência posterior, menos 10. E vezes a amplitude da classe modal. Já vimos que nesse exercício a amplitude da classe modal é 90 menos 70. Ela vale 20. Então, vezes 20. Então, agora, só cálculo. Então, moda de Kisuber vai ser igual a 70 mais 12 menos 8, 4. 12 menos 8, 4. Mais 12 menos 10, 2. Vezes 20. Então, quanto que vai dar esse cálculo aqui? Vou botar aqui em cima para vocês. Moda de Kisuber vai ser quanto? Tem que resolver este cálculo aqui. Vamos resolver. Primeiro, a divisão. 4 dividido, quanto é que dá 4 mais 2? 6, né? Dá para fazer de cabeça. Então, isso aqui dá 0,66. Vezes 20. 13,33. E mais 70. Então, neste caso aqui, a moda de Kisuber dá 83, aproximadamente. Claro que vocês viram que na moda bruta deu 80, na moda de 15 deu 81,11 e na moda de Kisuber deu 83,33. Todas muito próximas. Tá? E provavelmente quando a gente fizer o cálculo da moda de Pearson também vai dar próxima a isso aí. Por volta, vai estar nessa classe aqui também. Um detalhe importante. Eu mostrei todas para vocês porque mas depois vocês estão se preparando, precisam saber todos os tipos de moda. Tá? Mas geralmente a mais utilizada em concurso é moda de Kisuber. E eu acredito que no dia a dia também seja de Kisuber. Tranquilo? Para encerrar a aula de hoje, tinha prometido que ia fazer a mediana, não deu tempo. Vamos fazer uma outra aula gravando mediana para vocês, que aí a gente termina todas as medidas de distribuição ou medidas de posição melhor, certo? A gente termina tudo na próxima aula. E um detalhe importante, hoje de noite está marcado uma webconferência para vocês, não para dar aula, mas para a gente tirar dúvidas a respeito da matéria, dúvida que vocês têm de avaliação, qualquer tipo de dúvida. Então eu estarei às 19 horas na webconferência esperando vocês. Olhem se o link que eu mandei tá certo, procurem a minha sala, porque eu fiz de acordo com como estava lá na webconferência, mas as outras duas webconferências que eu dei, o pessoal estava em outra sala, apesar de eu ter mandado o link certo quando eu estava em outra sala. Então procurem se achar que eu quero vocês lá às 19 horas para a gente conversar um pouquinho, certo? Outra coisa, se gostaram da aula, deem um like aí pra gente, se motivar. Não deixem de se inscrever no canal e pedir para as pessoas também se inscreverem, amigos de vocês, colegas que estão em outra universidade e tudo, porque eu não estou fazendo esse trabalho só para você, estou fazendo para todo mundo, certo? E procurarei continuar nesse trabalho. E não deixem de compartilhar com os amigos e inimigos. Tá bom, minha gente? Uma feliz Páscoa, bastante saúde que a gente está precisando nesse momento aí, tá? E, por favor, não vamos desistir, tá? Vocês são alunos do Senac, vamos até o final, porque é isso que interessa, tá? Isso aí vai passar
e logo logo a gente já vai se ver. Abração, tchau.